Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de março de 2025. Rendição de russos em massa na região de Kharkiv. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui é muito importante você se inscrever porque você vai ter uma certeza, você vai ver a verdade. Muito obrigado. Inscreva-se no meu canal, eu conto com você. Obrigado. Eu quero começar falando brevemente, antes de falar sobre a rendição em massa dos soldados, da situação ontem, dos ataques, e daí já vamos ver as consequências do porquê dessas rendições. Os russos atacaram a região de Kharkiv, notadamente sempre em Volchansk, principalmente, e também em Kamianka e em Kutkivka, então nessas duas localidades. E eles fizeram apenas 4 ataques. Apenas um comentário rápido. Para quem tentou invadir em massa no ano passado, a partir de maio, e hoje está fazendo 4, significa mesmo, eles não têm mais recursos para atacar. Eles estão fracos, estão com os recursos muito reduzidos. E por causa disso, que em Kharkiv, os russos rendem-se em grupos, inclusive, devido ao estado abalado moral e psicológico constatado pelos ucranianos, em que lhe dão assistência médica, inclusive assistência psicológica para os russos. Alguns estão ali sobreviventes desde a época da invasão, ainda no ano passado, como eu relatei quando aconteceu agora, e eles já não aguentam mais, Isso relatado por eles, porque eles fazem ataques em buchas de canhão, em linha de buchas de canhão, que são os moedores de carne, segundo os russos falam. E nesses moedores de carne têm morrido dezenas, centenas e já morreram milhares de soldados russos de uma maneira insana, uma maneira criminosa, assassina. Então eles resolveram se render. Já há 2 semanas eles começaram de se render em grupos menores e agora eles já se renderam, passado esse tempo, em grupos até de pelotão e mais de um pelotão. A última vez agora eles se renderam agora esse fim de semana e 2 pelotões e mais alguns soldados. Então são números muito grandes. Quem recebeu eles nessa área que eles foram se render, é a 13ª Brigada da Ucrânia, e que está fazendo a defesa, é uma brigada de assalto, portanto uma brigada de infantaria, e o comandante até disse, aqui tornou-se relativamente calmo, quer dizer, tem combates, mas pelo que era antes, porque esse comandante, as tropas dele estão, desde quando os combates estavam muito intensos no ano passado, então vamos dizer assim, de fato o comandante está certo, é relativamente mais calmo, pelo menos para os combatentes ucranianos. Isso foi relatado inclusive depois o porta-voz da brigada também disse isso num jornal televisado do canal de Kiev, canal número 24, que foi fazer entrevista dele lá no Teatro de Operações. Isso se deve, por um lado, na minha opinião, às condições climáticas, A neve está derretendo, então está começando a esquentar, mas está frio ainda, Não é o calor do verão. Mas não é aquele frio maluco de menos 15, menos 20 graus. Está chovendo, está se tornando mais difícil mover veículos tanto com rodas quanto blindados, que estão fáceis de atolar. Em particular, o movimento de veículos, eles são rastreados já pelos drones ucranianos, pela vigilância, E então esse fica muito limitado, eles são atacados já na saída, e muitas vezes até na concentração de tropas, quando a Ucrânia está descobrindo onde é a concentração de tropas. Ou seja, então há um desgaste muito grande, Os russos não aguentam mais. E por um lado, essa situação também é influenciada, que ela baixou o moral e baixou o estado psicológico dos russos. Se deteriorou, significativamente. E só na última semana, vários grupos de militares russos
se renderam, desde grupos de combate de 10, 15 pessoas, até o número de pelotão, aproximadamente 40 militares, né, russos, e eles se renderam sem um único tiro. Eles procuraram, vieram com bandeirinha branca, acenando na direção das tropas ucranianas. Então, eles não deram tiro nos ucranianos e não levaram tiro dos ucranianos, né? Então, essa pressão constante também que eu falei desse clima e de outros fatores dessa guerra que está desgastando eles, e também a pressão dos drones, porque sempre tem drones de reconhecimento, e vamos dizer assim, aí eles ficam passeando sobre a direção de onde poderiam estar os russos, e eles assim que identificam qualquer concentração ou veículos russos, sendo blindados ou não, eles comunicam e a central, a unidade central que comanda os drones, e são mandados drones de ataque contra essas posições russas. Então, eles também estão numa posição difícil. Então, agora é importante anotar, não são apenas soldados que estão se entregando, né? Que vieram, na realidade, com os soldados vieram sargentos, e houve caso até que veio já uns 2, 3 oficiais já vieram, segundo foi comentado pelo porta-voz do ucraniano. Os especialistas estão certos de que as operações russas perto de Kharkiv, e na opinião deles, inclusive nessa entrevista, aos analistas e repórteres que entrevistaram esse porta-voz da brigada que está defendendo Kharkiv, que é um esforço de propaganda, acreditando que a Rússia não tinha forças para tomar a cidade de Kharkiv. É um centro econômico e cultural. Kharkiv, ele simboliza a resiliência ucraniana contra a agressão russa. E os russos sempre diziam que aquela cidade é russa, porque ali só falam russo, e os ucranianos não deixam eles falar russo. Uma grande mentira. Ali sempre foi ucraniana. E foi, durante o Estado Soviético, um dos maiores centros de desenvolvimento econômico da União Soviética. Kharkiv está, como Donetsk, e se a gente comparar igualmente como São Paulo, eles são 2 polos que movimentavam a economia industrial da Ucrânia e também na época do Império Soviético. Então, por causa disso, ela é tão cobiçada. Ela fica aproximadamente a 50 quilômetros ao sul da fronteira com a Rússia, e ela tem uma interseção de 2 rodovias estratégicas que vão de leste a oeste e de norte a sul. Uma liga Moscou via Rostov-Don, né? On-Don, e a outra liga a Crimeia. Então, de fato, é um ponto muito estratégico. É uma cidade que tinha, antes da guerra, 1,5 milhão de habitantes, né? Mas, como os russos, criminosos, assassinos, com os seus ataques com mísseis, onde mataram muitos civis, acabaram expulsando. Mas o importante é que os russos ali estão bem cansados e estão se entregando em massa. A continuar assim, acredito que mais russos vão se entregar e que já estão desfalcando o exército ucraniano naquela região. O aumento de bombardeios russos e as quedas de energia também, resultantes desses ataques russos, forçaram muitas empresas locais de Kharkiv a pararem em sua capacidade máxima, né? Operam em capacidade mínima, né? E é improvável que a Ucrânia seja capaz de realocá-las em algum lugar mais seguro, porque são grandes estruturas industriais, né? E fazer isso seria caro e exigiria movimentação de equipamentos por trem e carga, levaria um tempo considerável e estariam expostos a ataques dos mísseis russos também. A Rússia nunca escondeu seu objetivo de conquistar Kharkiv, tanto que foi o seu alvo primeiro, né? Um dos alvos principais, quando ela, em 2022, em fevereiro, invadiu novamente a Ucrânia, né? Ou seja, continuou a invasão de 2014, acho que é melhor assim, né? E ela chegou a dominar parte de Kharkiv e depois foi expulsa pelos ucranianos, quando os ucranianos fizeram a contraofensiva em todo o teatro de operações. E nunca mais recuperaram. Tentaram agora e não recuperaram mais. E os militares estão se entregando, eles acreditam que mais militares vão se entregar, até da maneira como eles falam, né? Os próprios oficiais, sargentos e mesmo soldados que se entregaram. E graças a essa ofensiva, contra-ofensiva ucraniana bem sucedida, frustrou os planos do exército russo, fugindo de Kharkiv e deixando para trás equipamento e munição quando isso aconteceu. E a Ucrânia, acho que ali hoje os russos não conseguem entrar mais.
Essa é a grande verdade. E mesmo que muitos propagandistas falem o contrário, as mentiras do Kremlin, eles recebem para isso, né? Mas então eles estão fazendo o papel deles, mas é um papel de mentir e dar notícias falsas, é um papel de falsidade ideológica. Enquanto isso, a Ucrânia vai mantendo as suas posições no teatro de operações e avançando, mesmo que lentamente, contra a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Você viu aqui a verdade. Dê um like, compartilhe com as suas redes sociais e faça seus comentários. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.